E aí a gente vai falar de uma sociedade que olha para esse corpo como um objeto e que busca, no caso, explorar as habilidades e potencializar essas habilidades dessa pessoa, mas que visa enquadrar esse corpo para benefício desse sistema. Então, tornar esse corpo submisso, obediente, para o seu próprio bem, para que ele seja, no caso, um corpo dócil, um corpo que obedece, que reproduz, que se submete, que seja passivo no caso. E aí esse controle ele passa também para o espaço. Então é um espaço de celas, é um espaço, são lugares demarcados, e aí a gente olha para o ônibus dessa forma, vendo isso. É sempre, a gente tem lugar para sentar, se a gente for olhar para o ônibus em si, cada um tem um lugar dentro daquele espaço. E o tempo? Esse controle também interfere no tempo. Por quê? Todo mundo, quando pensa em acordar, todo mundo não, mas a grande maioria pensa num horário específico. E que também tem um horário para voltar, que passa agora na cabeça de todo mundo. E é exatamente isso, é esse tempo quase que definido para a maioria da sociedade. E vem desse controle, dessa padronização também. E esse tempo, ele interfere também, esse tempo externo, ele interfere no nosso tempo interno. Então, por exemplo, num domingo, às vezes a gente se encontra correndo e não há necessidade, exatamente por conta dessa interferência. E essa hierarquia eu volto a falar do ônibus. Todo esse controle gera uma hierarquia, então o motorista tem o lugar dele, o cobrador tem o lugar dele e os passageiros os lugares deles. É isso. Bom, as nossas referências bibliográficas foram o livro do Diário Punir do Foucault, o artigo da Edna Silva, né, Cristina Edna Silva, que fala do movimento através do Foucault e do Laban, e também o livro Os Temas do Movimento, de Laban, da Lenir Rangel. E as nossas observações cotidianas de nós, né, intérpretes, e essas referências citadas, fizeram com que a gente observasse padrões de comportamento e movimento. E as nossas células coreográficas foram baseadas nisso, na nossa observação e nessas referências bibliográficas. As células coreográficas surgiram de duas formas, então, da nossa desconstrução da nossa visão do cotidiano urbano e também com base em alguns eixos temáticos que nós estabelecemos como uma forma de material de pesquisa de movimento. Pode passar. Alguns eixos temáticos falam da disposição espacial, da busca do espaço, tensões do contato, desequilíbrio, respiração alterada, controle do tempo, que a minha já tinha falado, sonolência e fadiga, adestramento e manipulação. Pode passar também. Quando a gente fala da disposição espacial, a gente fala da estrutura do ônibus, que foi o que a gente escolheu, né, como transporte público específico, e a gente fala das barras, que serve tanto como apoio, né, para a gente, como também proteção. E também fala do desnivelamento, né, que tem no ônibus e dificulta também a locomoção dentro do ônibus. E também o quanto as pessoas às vezes ficam dentro do ônibus e não tem como sentar, também causando uma espécie de estresse, de cansaço. A busca de espaço também. Como a gente está num espaço reduzido, esse corpo ele fica limitado. E aí também tem fica limitado também pela quantidade de pessoas no mesmo local. Então isso acaba gerando uma espécie de agressividade contida, de competitividade por espaço. As tensões do contato se evidenciam na relação com o outro. Então a gente busca ocupar um espaço que muitas vezes o outro já está. Isso por comodidade, né? A gente quer uma comodidade melhor dentro do transporte público, então a gente quer estar num lugar melhor. Às vezes por pressa também de estar num local e precisa se locomover para outro. Dentro do transporte a gente precisa estar ali buscando espaço. O desequilíbrio também ocorre quando a variação de velocidade do transporte, né, sofre impactos no deslocamento, então a gente acaba perdendo equilíbrio do corpo também. A respiração alterada ela pode ser causada por vários motivos, como, por exemplo, paciência, cansaço, estresse. A sonolência e fadiga também pelo fato da gente repetir ciclos, né, com o tempo. A gente, às vezes, faz a mesma coisa todos os dias, às vezes nos mesmos horários e todos os dias, o tempo todo dia da semana.
Isso causa uma repetição de um ciclo, um cansaço. E também, muitas vezes, a gente passa mais tempo dentro do transporte público do que trabalhando ou estudando. Então, isso causa muito estresse, muito cansaço. E o adestramento e a manipulação é porque nós somos condicionados a respeitar leis, normas, regras, e a gente acaba não podendo questioná-las, não podendo burlá-las. E isso também se refere às hierarquias que a Mia falou, né? Quem tem o poder, e a gente não tem como... A gente acaba se sentindo meio manipulado, não tem como sair dessa situação. Pode passar também? Pode passar nessa parte, depois talvez eu volte. Essas células coreográficas que a gente criou, nós vamos abordar na primeira, por exemplo, a disposição espacial limitada específica, que é o ônibus. A gente vai trabalhar com os apoios nas barras, como tem no próprio ônibus, trabalhar a limitação de espaço, as tensões do contato que gera nesse ambiente tão reduzido. A segunda célula coreográfica, a gente vai trabalhar as relações de poder, essa situação de oprimido e opressor, o adestrar e manipular, o conduzir do outro. Uma hora eu sou oprimida, uma hora eu sou opressora dentro de um transporte público. Na terceira célula coreográfica, a gente vai trabalhar as tensões do contato, a busca de um espaço num local reduzido. A quarta célula coreográfica, a gente trabalha o controle do tempo, né, esse tempo que às vezes varia, né, do mais lento até o mais rápido, mas que é uma repetição de ciclos. Todo dia a gente faz a mesma coisa, o tempo todo. E a quinta e última célula coreográfica, a gente fala da disposição espacial limitada. A gente vai praticamente repetir um ciclo. A gente começou dentro de um lugar específico, que seria um ônibus, e a gente volta de novo para um lugar específico, limitado, não necessariamente um ônibus, mas limitado, repetindo um ciclo. Só voltando um pouquinho, falo só para terminar, a gente vai falar um pouco do estudo dos movimentos do Laban, alguns fatores de movimentos que a gente trabalha bastante nas células coreográficas, que é o peso, em graduação entre o médio e o pesado, o tempo desde o mais lento ao mais rápido, o espaço direto, onde os movimentos são bem objetivos, a gente não tem como ter movimentos muito flexíveis dentro de um ônibus, ações básicas de esforço como pressionar, torcer, deslizar, ações de esforço como empurrar, roçar, agitar, prensar, apertar, sentar, balançar, arrastar, sempre na esfera pequena, a gente não tem muito espaço, transferência de peso como descanso para o corpo, a gente sempre acaba pendendo sempre para um lado, para o outro, para descansar esse corpo já cansado, e a locomoção é sempre limitada. Então, basicamente é isso, as células coreográficas, a gente pensou, né, os temas para criar essas células coreográficas. Então, todo esse estudo dentro dos eixos temáticos para criar essas células, elas que fizeram uma composição dramatúrgica de dança para a nossa coreografia. A proposta da coreografia é que a pessoa tenha um outro ponto de vista daquilo que acontece no dia a dia dela. Uma situação que é transposta pela arte, pela linguagem da dança e por intérpretes que assistiram aqueles corpos e vão buscar no seu corpo como aquilo vai virar uma dança, como aquilo vai propor a visão daquela pessoa, a fim de que ela vivencie o que acontece com ela. Né? Ela olhar de fora, podendo estar participando de uma outra forma. Então, nós queremos que as pessoas olhem para essa situação do dia a dia delas com humanidade, né? E não mais como uma coisa que acontece todos os dias. Então, vai ser um momento em que a pessoa vai ter a oportunidade de olhar aquilo de uma outra forma. E nós terminamos o nosso trabalho com uma respiração que é o foco, né? Então, durante toda essa opressão que a gente procura se libertar, é uma liberdade. E aí nós encontramos essa solução corporal na respiração. E essa é a proposta que a gente vem fazer ao público, ter uma visão diferente do dia a dia deles. Apesar de toda a influência da microfísica, do poder, que não foi citada, mas é uma forma que a sociedade encontra de manipular a pessoa. Essa microfísica, ela se dá a partir das relações que nós temos e da moral que é construída ao longo do tempo em uma sociedade. E nós recebemos influência dessa microfísica que nem é percebida, porque ela está incumbida de uma forma muito sutil dentro das nossas relações e de todas as instituições que nós passamos ao longo da vida. E é esse o nosso trabalho.
Desculpa.